aí, começando mais um Benjamin. Benjamin Mucci. Por que não é Benjail? Porque aí é Marisa Monte, aí não tem graça. O Benjamin Mucci é um clássico. PVC! Tudo bem? Saudade, Paulo! Tudo bem? Que legal. Sabe que eu tô feliz? Você tá com uma cara feliz. Você tá feliz, né, Paulo? Eu tô feliz, tô na minha cidade. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas eu gosto muito de São Paulo. Eu sou paulistano de medula, sempre disse isso. Tá chovendo em São Paulo, olha só. Pra variar, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. PVC, tive o prazer de trabalhar com você há um tempão. 5 anos. E eu vou te falar, cara, você que está aí nos assistindo, trabalhar com o PVC é fácil, cara. O PVC é o cara que gosta de trabalhar, o cara que gosta de estar no jogo, o PVC não tem tempo ruim, o PVC não fala não, o PVC conhece que é uma barbaridade, então é legal pra caramba. O PVC, todo mundo tem muita curiosidade, né? Você sempre foi assim, PVC, com futebol, desde moleque? Desde Você já moleque. sabia tudo? Não, sabia tudo. Não sei tudo até hoje. Não quero saber tudo. Se eu perguntar pra você a seleção da Hungria, De 54. você sabe? Brozic, Buzanski, Lohan Lantos, Bozic, Zacarias, Bodai, Coxes e Deguchi, Puskas e Cibor. E o técnico era Júlia Mandi. O Gustavo Esteves. O Gustavo Esteves era o diretor. Mas se eu pedir pra você a primeira academia do Palmeiras? Valdir Moraes, João Santos, Djalma Dias, Valdemar Calabini, Ferrari, Dudu Ademir, Julinho Servido, Tupozinho e Reinaldo. O time que jogou com a camisa da seleção brasileira. O Corinthians 77 contra a Ponte Aí Preta. é fácil. Aí Tobias é Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Russo, Basílio e Luciano na final, era o Palinha. Baguinho, Geraldão e Romeu. Palmas para o BBC! BBC é fudido, né? Ô, BBC, como é a sua paixão por futebol? Já era desde moleque, você jogava bola, você sempre foi estudioso de futebol. Sabe assim, é uma coisa que é engraçada. O primeiro jogo que eu fui na minha vida foi Português e Juventus no Canindé. E eu lembro com meu avô. Meu avô era luso. Meu avô era luso, mas meu avô tinha um Chevette, anos e anos e anos. Meu avô tinha um Chevetinho gordivinho. E na parte da frente do Chevette, ele tinha um escudinho do Belenenses. E um dia eu perguntei pra ele assim, vô, se jogar Belenenses e Portuguesa, você torce pra quem? E ele respondeu, torço pra Portuguesa, pá. De modo que foi nesse dia que eu entendi que Portuguesa é o segundo time de todo mundo, inclusive de quem torce pra Portuguesa. E você nunca quis torcer pra É Portuguesa? brincadeira, brincadeira, Fabinho. Mais um que vai falar, corta aí depois, edita aí. Brincadeira, não vou falar Ô, nada. PVC, e não teve teu avô nunca quis que você torcesse pra Lusa? Quis, me deu camisa portuguesa e tudo. Mas ele é português, era ele, não era eu. E de onde surgiu a paixão pelo Palmeiras? Assim, vamos lá. Aí meu avô me levou na Portuguesa e Juventus, a Portuguesa, eu lembro de tudo, meu irmão não lembra de nada, meu irmão é um ano mais novo que eu. Que ano foi isso, PVC? 75, 29 de março de 75. Eu sei a data porque eu pesquisei. Eu lembro da Portuguesa jogando de branco, aquela camisa que tinha aquela gola que fazia uma curva assim, era vermelho e verde. O Juventus jogando de camisa grená, meia grená, calção branco. Eu lembro do Canindé. Eu lembro de descer ainda uma escada de madeira, porque o Canindé teve um pedaço da história que era Ilha da Madeira. Eu lembro de comprar Guaraná no intervalo. Eu lembro do meu avô conversando com o torcedor do lado dele na arquibancada e reclamando do time. Eu lembro de tudo isso. Portuguesa 2, Juventus 1. Meu irmão não lembra de nada. Então foi muito marcante. E eu nasci na Rua Campebas, nas Perdizes. Meu avô disse para o meu tio, que é a raspa de taxa, meu tio Silvio é 15 anos mais novo que meu pai e 9 anos mais velho que eu. E meu avô disse para o meu tio, ó Silvinho, tu vais torcer para a Lusa, rapá. Tu vais torcer para a Lusa e tu vais ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa. Ó, Maria Emília, qual é mesmo o nome desse clube que temos aqui perto de casa? Palmeiras. Tu vais torcer para a Lusa e tu vais ser sócio do Palmeiras. E aí o meu tio começou a ser sócio do Palmeiras, viu o Ademir da Guia treinando todo dia, virou palmeirense e veio bater minha cabeça. E aí virou palestra. Aí eu virei palmeirense. Meu pai é santista. Pô, mas olha que puta coincidência, PVC. O primeiro jogo que eu fui na vida também foi em 75. E o primeiro jogo que eu fui na vida tinha Portuguesa também. Eu fui ver Corinthians e Portuguesa. 5-1 pra Portuguesa no Pacaembu. Meu tio me levou embora, tava 4-0, não vi o gol do Corinthians. O Enéas acabou com o jogo. E o gol do Corinthians foi do Zé Roberto. Mas eu já tava no carro ouvindo... Zé Roberto jogou no Curitiba, no Atlético centroavante, o Paranaense. grandão. Ô, PVC, mas e aí, adolescente, essas coisas, sempre futebol 24 horas por dia?
Tem uma coisa que é muito doida, que é... 83 foi um ano que eu saí do Parque Continental, onde eu morava. E o Parque Continental eu jogava basquete no clube, jogava futebol no clube. Todo mundo se conhecia. O Parque Continental é um bairro pequeno que tem grudado em Osasco, zona oeste de São Paulo. E eu fui para São Bernardo e caí numa escola gigante, não conhecia ninguém. E foi um ano que eu fiquei muito recluso, muito dentro de casa. Então eu só queria saber de ver futebol, ler futebol, saber de futebol. E quase tomei pau de português e história. Já pensou tomando pau de português e história? Você, PVC, é brincadeira, hein? Eu tava muito... Se fosse matemática e biologia, não vai. Mas eu só não tomei... história, eu só peguei recuperação de português e história que eu não tomei pau direto porque eu consegui recuperar em matemática. Mas eu peguei recuperação de português e história pra ver como eu não tava legal. Eu não tava legal, né? Moleque, 14 anos, sozinho. E o meu refúgio era futebol. E ali eu comecei a olhar... assim, a estudar mais, lia muito, gostava de que eu lia de história, de saber como eram os times no passado, o que tinha acontecido em tal época. Aí você começa a ler. Mas você sempre teve facilidade para memorizar, né? Sim, eu lembro do Guarani de 78 sem nunca ter olhado um livro. Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon Renato, Capitão Careca e Bozó. Eu nunca precisei olhar um livro para lembrar desse time, eu lembro. Esse time eu lembro. Hoje, claro que o tempo passa, se você deixar... As pessoas falam assim, antigamente a gente sabia o time de goleiro a ponta esquerda porque o time jogava 10 anos juntos. É mentira, porque você tinha 10 anos. E quando você tem 10 anos, você não pensa em outra coisa. Você quer falar de futebol. Depois você faz 15 e quer namorar, depois você faz 20 e quer arrumar um emprego, depois você faz 30 e quer comprar um apartamento, depois você faz 40 e tem que lembrar da data para pagar a escola do seu filho. E aí você começa a deixar o futebol de lado e você põe a culpa no futebol. Ah, o futebol mudou muito. Você não. Só o futebol que mudou. Ô, BBC, e quando você resolveu falar, vou viver de futebol? Eu não vou viver de futebol. Eu não vivo de futebol. Você vive do quê? Eu vivo de jornalismo. Jornalismo baseado em quê? Futebol, porra. Eu queria ser... Quando eu tinha 14 anos, eu dizia pra mim mesmo que eu queria ser jornalista esportivo. 14 anos. Mas eu fui formatar de verdade porque eu esboçava falar alguma coisa e eu sempre ouvia que eu era muito tímido e que eu não ia ganhar dinheiro. Que era verdade. Seus pais eram contra? Não, meus pais nunca foram contra, mas eu sempre fazia... Nunca ninguém me disse não faça isso. Mas assim, meu pai, acho que ele se afligia um pouco no sentido de dizer, cara, toma cuidado porque você não vai ganhar dinheiro. E você é muito tímido, não pode não dar certo. Preocupação de pai. Aí com 16, quase 17, uma conversa com a minha mãe falou assim, cara, faz o que você acha que você tem que fazer. E eu decidi que eu queria... Eu decidi mesmo, nesse dia eu pensei, eu formatei essa frase. Uma vez eu falei, quando ganhei um prêmio Comunix, e o Trajano falou assim, eu gostei dessa frase que ele falou. Eu falei pra mim mesmo assim, eu queria viver 7 dias por semana, trabalhando, em vez de morrer 5 para viver 2. Vamos para o PVC. Bonita frase. Presta atenção nisso. Eu tinha 16 anos. E onde foi o primeiro emprego, PVC? Eu trabalhei no Lava Rápido, quando tinha 17 anos. Lava Rápido? Eu lavava carro. Aqui nós temos o Rudy que trabalha no Lava Jato. Depois eu arrumei um emprego numa empresa de cobrança chamada Soma. E aí eu trabalhava na rua. Eu ia buscar o cara que tinha dado o cheque sem fundo e eu ficar resgatando o cheque sem fundo para levar para os... Você deve ter ido na minha casa várias vezes, né, você? Puta, que eu fugia desses caras. Aí eu vivia na rua. Aí eu passava, eu morava em São Bernardo, eu descia na rodoviária no Paço Municipal, pertinho do Paço Municipal, vinha caminhando pela rua Jurubatuba, até chegar na Igreja Matriz, que o escritório era na Matriz, e vinha andando, e aí eu comecei a passar de um lugar e eu olhava assim, Jornal Diálogo. Aí eu passei uma vez, passei 2 vezes, passei 3 vezes. Um dia eu criei coragem e subi, falei, eu sou estudante de jornalismo, quero trabalhar. Aí o Marco Item, que era o dono do jornal, me deu 4 pautas. Eu fiz as 4, entreguei, ele publicou 2.
primeira matéria que eu publiquei foi sobre alfaiates no dia 15 de setembro de 87. Caramba, você guarda as datas, ô PVC? Eu lembro, assim, eu sei que a data foi essa, pra mim é o dia que eu virei jornalista. Foi o dia que eu tava no primeiro ano de 15 faculdade. de setembro de? 87. Faz 35 anos. E eu não estava formado, era primeiro ano de jornalismo. Aí eu publiquei 4 matérias no Jornal Diálogo, e aí chegou uma editora nova que dizia que não podia ter estágio, ela era ligada ao sindicato, não podia ter estágio, não sei o que lá. Aí ela me cortou barato. Aí eu arrumei um outro jornal chamado Jornal de São Bernardo, publiquei mais 5 matérias em 87. Então, no segundo semestre de 87, publiquei 9 matérias. Aí, em janeiro de 88, eu arrumei um emprego na Gazeta de São Bernardo, Gazeta do ABC. Era um jornal semanal, circulação basicamente no centro de São Bernardo, Santo André, São Caetano, mais São Bernardo. Aí eu cobri a eleição para prefeito de São Bernardo em 88, aí eu fazia tudo. Eu era o único repórter do jornal. Eu fazia tudo. Eu fazia política, eu fazia sociedade, eu fazia... Mas o que você queria mesmo na cabeça era futebol. Eu queria fazer esporte. Ô PVC, e de onde surgiu o PVC? Chico Silva. E a verdade é que no começo você ficou puto, você não gostava? Fiquei. Primeiro dia eu queria matar Chico Silva. Mas ficou, e hoje tem que agradecer, virou uma marca, eu uma gosto grife. muito, eu adoro isso. Mas por que você ficou puto? Eu não gosto de chamar de Paulo, já, Paulo. Eu falo sempre Paulo, né? Ele fica puto. Eu ligo e falo, Paulo, por que você ficou puto com o PVC? Porque ninguém nunca tinha me chamado de PVC. Aí rapidamente virou uma marca. Então ficou muito legal. Eu devo muito a isso. É muito legal você ter virado uma sigla, um apelido, que na verdade é a soma das minhas iniciais. E eu lembro que o Juca, uma vez, eu trabalhava no Placar, eu cobri Copa de 94, Paulo Vinícius Coelho, na revista Placar, e o Juca era meu diretor e meu colega de cobertura, porque na cobertura de Placar em 94 era o Juca, eu, Pedro Martinelli e Nelsinho Coelho só. E aí um dia ele ligou para a redação do Lance para falar comigo alguma coisa que ele precisava tirar uma dúvida, e caiu na fotografia, e o Chico Silva atendeu e falou assim, PVC! Quando eu atendi o telefone, o Juca falou assim, PVC, como eu nunca pensei nisso antes. Então virou uma marca mesmo, eu adoro. Hoje eu adoro o PVC, adoro. O PVC, inclusive quando eu olho no espelho, nossa, adoro o PVC. Olha o PVC mostrando o outro lado. Ô PVC, qual foi o momento assim mais marcante pra você trabalhando no futebol? Cara, que você fala, assim, meu, porra. Você é um cara muito concentrado, você é um cara frio na hora que tá trabalhando e tal. Mas duas coisas. Qual foi o momento mais tesão da tua carreira, assim? E já teve alguma vez na vida, PVC, que você misturou um pouco a paixão, o lado pessoal, num jogo ou não? Acho que não. Acho que a questão que eu me pego muitas vezes é que às vezes eu sou teimoso. Muitas vezes as pessoas são. Você começar a debater um assunto e você defende seu argumento. Até o fim. E não é que você não vá ouvir, é que você acredita naquilo e você defende o seu argumento. Mas eu acho que Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então, Copa do Mundo, cara, eu tenho orgulho de ter feito 7 finais de Copa do Mundo, 8 finais de Champions League no estádio, 12 finais de Libertadores no estádio. Isso é sensacional, é maravilhoso. Mas tem duas histórias que eu gosto muito de contar quando eu vou falar com um estudante, assim, porque quando você fala, cara, não vai dar certo, eu vou desistir. E você percebe que, pô, tem 2 histórias que eu acho que eu vivi que são muito do tipo, se você, o não eu já tenho, então vamos pro pau para tentar fazer. Uma é mais engraçada, assim. Em 96, nós fomos para Amsterdã. Foi a única viagem que eu fiz com um infografista. Trabalhava na revista Placar. E a matéria era o estádio mais moderno do mundo, Amsterdã Arena. A seleção brasileira ia chegar no sábado lá, ia jogar na Rússia na quarta-feira. Nós fomos direto para Amsterdã para fazer a matéria do estádio Amsterdã Arena, que hoje é Johan Cruyff Arena, que era o estádio mais moderno do mundo na época. E era o amistoso do Brasil era parte da cerimônia de inauguração, dos meses de inauguração. Chegamos segunda-feira, eu tinha combinado tudo com o David Ente e a gente viajou com um infografista que era o Mário Cano. O Mário Cano trabalhava para a Folha de São Paulo e ele não podia freelar para lugar nenhum, então ele viajou com a gente e ele assinava Estive Aqui.
S-T-E-V-E-A-K-E-Y. Estive aqui. Que não podia... E aí, e o Alexandre Batibugli, fotógrafo. Fomos os 3. Chegamos em Amsterdã, os 3 no mesmo quarto, num cubículo. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro David Ent, que era o diretor de comunicação do Ajax, e falar assim, então, chegamos aqui. Falei, como? Você não recebeu o nosso fax? Que fax? O fax que eu mandei desmarcando tudo? Não, inclusive eu acabei de chegar. Tô aqui. Ah, vou ver o que eu posso fazer. Só posso te dar 1 hora antes do jogo Ajax e AZ na quinta-feira. Falei, mas é segunda. Eu vou fazer aqui segunda, terça e quarta em Amsterdã. Você ia arrumar um negócio pra fazer. Em Amsterdã você tá louco, velho. Amsterdã é a Disney dos adultos, mas não ia arrumar nada, mas Amsterdã é legal, tá louco o BBC. A mulher fica tomando cerveja o dia, a semana inteira aqui. Aí eu desliguei o telefone desesperado, cara. Falei, cara, eu vou ligar pros caras e dizer que danou-se. Falei, cara, bate o cano. A gente tá ferrado, mas vamos fazer o seguinte. Tá, a gente sabe que tem o túnel que passa por baixo do estádio, que tem a estação de metrô que chega gera na arquibancada. Vamos pra lá, a gente vai tentar ver o que dá pra fazer. E a gente foi fazendo por fora, infografando tudo, era pra fazer uma matéria de desenho, né? Desenhar tudo, medir tudo. Por isso que foi infografista. A gente chega na porta do estádio, começa a andar em volta do estádio, o cano tentando desenhar o que dava para fazer, não sei, que de repente, assim, esbarramos numa porta, pum, abriu. Entramos. Quando a gente entrou, o cano já tirou trena, começou a medir tudo, o Batibugli fotografando. Subimos, entramos numa sala, 19 câmeras. O que é isso aqui? Sala de segurança. O cara falou, não, funciona assim, funciona assado, aqui essa câmera marca os hooligans ali, não sei o que lá. Descemos, entramos no vestiário, banheiro de hidromassagem, campo de anexos de treino, fizemos tudo. Sem querer. Saímos, fomos tomar cerveja. Dia seguinte, falamos, pá, vamos voltar lá, ver o que mais tem pra fazer. Voltamos, demos uma volta, mesmo portão, tava aberto, fizemos tudo de novo. Chegamos na quinta-feira, contamos o David Ent e falou assim, vamos lá. Vou mostrar o que dá pra fazer. Abriu o mesmo portão. Aqui você não pode entrar, porque aqui é o vestiário e os jogadores estão aquecendo. Tudo onde vocês estavam. Aqui não pode entrar, porque é a sala de segurança. Tudo bem, não tem problema. Ganhamos o Prêmio Abril. Ganhamos o Prêmio Abril de matéria completa, em 97. Que legal, cara. E foi assim, uma coisa que estava perdida. Outra história dessa, que eu acho que é muito engraçado, assim, hoje eu tenho um orgulho dessa história e durante um tempo eu não contava para as pessoas como é que eu tinha feito. Porque como se eu tivesse feito alguma coisa errada, e a única coisa que eu não fiz certo nesse episódio que eu vou te contar é que eu não assinei a matéria do cara que eu vou te dizer. Em 94, Copa do Mundo, a gente foi fazer Brasil e Suécia em Detroit. Aí acabou o jogo, a redação no Brasil mandou a gente ir para Orlando, Nelson Coelho e eu. Comprar passagem e ir para Orlando, porque ia ter... A Irlanda esperava o adversário, a gente fazia placar, sempre saía a revista no dia seguinte à vitória do Brasil. E saía com a análise completa, minuciosa do próximo adversário. Então eu fazia o jogo do Brasil e eu radiografava o próximo adversário. Só que o próximo adversário do Brasil, nas quartas de final, né, o Brasil jogou contra a Suécia nas primeira fase, ia pegar os Estados Unidos nas oitavas, e eu tinha que fazer a matéria da vitória sobre os Estados Unidos para radiografar o adversário das quartas. A Irlanda já estava em Orlando e ia pegar Holanda ou Bélgica, ou Arábia Saudita ou Marrocos. Aí o Brasil falou, vai para Orlando. E o Juca falou, não, vai para Washington. Aí eu arrumei a passagem, fomos para Washington, só que a Arábia Saudita ganhou da Bélgica e a Bélgica saiu do caminho do Brasil e foi à Holanda. Aí nós compramos outra passagem e fomos para Orlando. Chegamos em Orlando e descobrimos que o treino da Holanda e da Irlanda era no mesmo horário. E a página, ela tinha um layout que contava com uma entrevista pequena que a gente fazia na coletiva mesmo. 4 perguntinhas. Eu podia pegar, eu não precisava fazer as 4 perguntas, eu podia pensar da coletiva e botar na coletiva. Só que eu tinha que falar com o técnico, tinha que estar na coletiva, no mínimo. Não tinha internet como tem hoje. Aí a gente descobriu que o treino da Holanda e da Irlanda era no mesmo horário. Foi o que eu fiz.
eu fui tentar entrar no hotel da Holanda. Aí não consegui, me bloquearam. Eu tinha um celular, a primeira vez que eu usei celular na minha vida foi na Copa dos Estados Unidos. Fui atrás de um muro, liguei para a recepção, falei, quero falar com o senhor Dick Avocati. A mulher da recepção falou, ok, what's the password, please? Qual é a senha, por favor? Não tinha senha. 2 anos depois, eu entrevistei o Dick Avocati e ele contei essa história para ele, ele morreu de rir e disse que eu era a senha, acho que era Sanner Bean, uma coisa assim. Aí fiz o quê? O Nelsinho não falava, o Nelsinho era o fotógrafo que trabalhava comigo, mas ele não falava inglês na época. Nós falamos, Nelsinho, vamos pro treino da Irlanda, que vai começar um pouquinho mais cedo, vamos tentar ter a sorte de o cara falar antes do treino, o Jack Charlton. Fomos pro treino. E nada do treino acontecia, nada. De repente me deu um insight, falei, cara, eu olhei o irlandês lá no fundo, falei, cara, anotei 5 perguntas, chamei o cara, falei, eu preciso que você faça essas 5 perguntas, anote as respostas e dê pro Nelson Coelho, que é aquele cara ali, que é o fotógrafo que trabalha comigo. Entrega as respostas para ele. Toma, $50. Paguei um freela para ele. Peguei o carro e fui pro treino da Holanda. Acabou a coletiva, não era nem treino, era coletiva. Acabou a coletiva, eu falei com o time da Holanda inteiro. Falei com o técnico, que era o Avocati, falei com o time inteiro. Voltei, eu tinha a matéria da Holanda. E o cara fez Voltei, o freela fez? O que o freela fez. Cheguei, o Nelsinho tava meio bravo, porque eu tinha deixado ele lá umas 2 horas esperando. Mais que isso. Puto, me deu o papel, tinha todas as respostas. Aí, então, assim, eu tava em 2 lugares ao mesmo tempo. Só que não. Boa. Mas você teve uma sacada boa. Eu consegui fazer. O não eu já tinha. As pessoas, o problema hoje é que as pessoas desistem tudo muito fácil. Muito fácil. PVC, em 93 você estava trabalhando no Corinthians Palmeiras? Tava. E vem cá, você trabalhou, não te emocionou ali na hora? Emocionou. Era diferente um pouco, porque é diferente você cobrir o 7-1 como comentarista, que foi o que eu fiz, de você cobrir o 4-0 fazendo material da revista especial que vai sair 3 dias depois. Entendeu? Você tem um Não, tempo... mas no Morumbi, no Corinthians Palmeiras, você tava. Tava. Quando saiu, o Palmeiras saiu da fila. Saí, 12 de junho de 93. 4-0. Eu tava lá, trabalhando, mas a gente não fazia um material pro dia. Não era o jornal eu que saía no sei, dia mas seguinte. na hora ali, no Morumbi, você tava lá. Eu desci pro campo, eu saí correndo atrás dos jogadores, tem imagem minha correndo atrás dos jogadores pra entrevistar jogador. Não, pra entrevistar sim, mas você não tava felizão. Tava felizão. Você comemorou. Comemorei, mas era muito legal estar trabalhando ali. Você tá no campo tentando fazer um material de ouvir os jogadores, ouvir o que eles estão dizendo. Numa transmissão na TV, na cabine, você nunca se emocionou com o Palmeiras? Eu nunca chorei por causa de futebol. Ah, PVC, porra, cara. Como não, velho? Pô, você tá louco. Vou te falar, cara, o dia 4 de julho de 2012, quando o Chico fez o primeiro gol, pelo amor de Deus, eu inundei o Pacaembu. Era aniversário da minha mulher. Pô, Eu tava lá também. esse ano eu vou ligar pra ela e dar parabéns no dia. Eu ligo pro Sheik e ligo pra ela. Como você nunca chorou por futebol, Nunca cara? chorei, Um cara que nem é apaixonado 82. por futebol. Nem 82. Nem de 82 eu chorei pra cacete, cara. Eu não. Você é muito frio. O futebol é emoção, PVC. É, mas também não é, mas também é razão. Também é análise, também é... Não, em 82 você não estava analisando. Não, mas eu era um garoto que gostava de futebol. Eu lembro que Era falei um pro meu garoto irmão... como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu gostava de futebol mesmo. Porra, PVC, caramba. Mas assim, é legal você tá envolvido naquilo, mas você quer ouvir o cara, ouvir o que ele tem pra dizer. Você ouviu todo o time do Flamengo quando foi campeão da Libertadores em 2019. Mas vou dizer um negócio pra você. Vou dizer um negócio. Eu vi todo. Foi a maior cobertura que eu fiz ao vivo de um time, foi o do Flamengo em 2019. Mas vou te contar um negócio que eu nunca falei. Eu vibrei sim lá. Eu comemorei, mesmo não sendo flamenguista. E vou te falar o porquê. A gente se envolve. Sim. A gente se envolve. E uma cobertura, por exemplo, lógico, quando você vai fazer uma final de Champions League, não. Porque tanto faz quem ganha. Mas eu fiz finais de Champions League e me envolvi muito. Não por um time, mas... Não, então, você se envolve pelo trabalho, isso é outra história. Mas, por exemplo, a gente tava junto, inclusive.
Cara, foi uma cobertura legal pra caramba. Quando tava 1-0, eu tava dentro do campo. PVC, 1-0 pro River Plate. Tudo que eu tinha feito lá até o momento ia por água abaixo. Sim, Entendeu? Porque a cobertura ela é legal num caso desse, se o Flamengo fosse campeão. Sim, é o que eu sinto a E história aí, do Corinthians. PVC, quando deu 38 minutos, eu recebi a mensagem lá no WhatsApp. Eu estava dentro do campo. Eu estava atrás do gol do Armani. Ó, arruma as coisas aí, ferrou. Já avisa o câmera, vai direto para a van, vamos para o aeroporto. Aí tava com um cara lá, eu falei, puta, que merda, velho, olha. Puta, ferrou tudo, cara, porque tinha uma puta cobertura para fazer se o Flamengo fosse campeão. Cara, aí o Gabigol vai lá e faz o gol. Cara, você se envolve no negócio. Você tá muito envolvido. A torcida do River aqui atrás, quieta, você olhava pros caras. Quando fez o segundo gol, comemoro. Tem um áudio meu falando, caralho, foi gol. Por quê? Porque, porra, cara, você tá envolvido no negócio, PVC. É a história que eu acho que, assim, uma injustiça que eu passei na minha vida foi o Neto passar 7 anos dizendo que eu tinha torcido contra o Corinthians em 2012, na final contra o Mas ele Chelsea. tirou isso da onde? Qual motivo? Baseado em quê? Ele achava que quando teve a bola do Moses, que o Cássio tira, eu falei, puta que pariu. Posso ter falado, mas puta que pariu, que bola! Como você vai deduzir Que puta que pariu, que porra, que o cara é o contrário. que o cara tá torcendo o contrário? Eu tô vendo o jogo. Agora, eu ali, e depois o Dan Stubach e o André Plihal, que conviveram comigo naquela cobertura, falaram pra ele, você tá enganado, não foi assim não. E aí ele mudou. Aí depois conversei com ele, tá tudo certo. Mas assim, não é Mas a verdade. torcida- Mas depois que ele fez isso, a torcida do Corinthians pegou no seu Nunca pé? pegou no meu pé. Nunca pegou no meu pé. As pessoas sabem que eu gosto de futebol. As pessoas, eu acho que as pessoas percebem que tem um respeito porque sabem que eu gosto de futebol, cara. Eu adoro contar a história da camisa do São Paulo que nem todo mundo sabe. A camisa do São Paulo, assim, é claro que todo mundo tem seu clube. Eu tenho meu clube, é evidente que tenho. E gosto do meu clube e fiz questão dos meus filhos torcerem pelo mesmo clube. Agora, é muito legal você conhecer a história, você saber da história dos remadores do Flamengo e dos jogadores do Flamengo que iam treinar e que vinham pela praia do Russell e que a torcida do Flamengo cresceu vendo o Flamengo treinando na praia e que depois Rádio Nacional e depois o time do Zico. A história da camisa do São Paulo, que pouca gente sabe, quem me contou foi o Celinello de Lourenço, historiador do São Paulo, já falecido. São Paulo tem a camisa branca com uma lista vermelha e uma lista preta, porque o São Paulo foi fruto de uma fusão informal entre os sócios do paulistano, quando o paulistano percebeu a aproximação do futebol profissional e o paulistano não era a favor do profissionalismo. O paulistano acabou com o departamento de futebol. Os sócios do paulistano que tinham dinheiro saíram e foram fundar um clube com um clube que já existia e que estava quebrado, que era a Associação Atlética das Palmeiras. E tinha o campo na Ponte das Bandeiras, na região da cidade, que se chamava Floresta, onde até pouco tempo atrás era o Clube de Regatas Tietê. Então, como foi a fusão informal entre os sócios do futebol do paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, a camisa ficou branca, que é a cor comum aos dois clubes, uma lista vermelha alusiva ao paulistano e uma lista preta alusiva à Associação Atlética das Palmeiras, que era branca e preta. Então, o São Paulo é assim até hoje. E o São Paulo ficou assim, São Paulo da Floresta, porque era do campo da Floresta, até que ele teve dificuldades financeiras e se fundiu com o Clube de Regatas Tietê, que por isso foi lá na Ponte das Bandeiras até falir 10 anos atrás, 8 anos atrás. O PVC, quando as pessoas te veem, é mó barato, né, cara? Tem coisa que é legal, né? Porque é legal pra caramba, porque você vira referência. Não, o PVC falou. Não, pergunta pro PVC. E tem a clássica. A clássica. Paulo Vinícius Coelho. É mó barato, né? Toda discussão, os caras ligam pro PVC, PVC. São Paulo caiu ou não caiu no Paulistão? Não caiu. Mas eu não trouxe o regulamento aqui. As pessoas não te param na rua, mas o PVC, o São Paulo caiu ou não caiu? Eu gravei outro dia isso no meu canal, porque eu sei que dá repercussão. Mas eu lembro muito, eu fui atrás do regulamento na Federação Paulista, porque eu lembro que Placar publicou que não haveria rebaixamento, e eu lembro das entrevistas do Fará para a Rádio Gazeta, para a Rádio Jovem Pan na época, explicando como seria o Campeonato 91, que haveria o cruzamento dos 14 do Grupo A com os 14 do Grupo B no final. Então
Então, foram 5 do grupo A e 3 do grupo B. Aí eu fui pedir para a Federação Paulista o regulamento, e o regulamento diz: no Campeonato Paulista da Divisão Especial de Primeira Divisão de 90, não haverá descenso. E no artigo anterior diz: a primeira divisão do campeonato de 91 será composta por 28 equipes, tendo 14 no grupo A, as 14 classificadas para a fase final de 90, e 14 do grupo B, tendo as 10 não classificadas para a fase final de 90 e mais as 4 promovidas da segunda divisão, que foram Marília, Olímpia, São Carlense e Rio Branco de Americana, que subiu com o Macedo. E aí você pega os jornais da época, em Americana, em Olímpia, em São Carlos, os caras comemorando o acesso para a primeira divisão. Você pega a entrevista do Tele, ele fala que São Paulo caiu. O Tele não estava lá em 90. Mas ele fala que São Paulo caiu. Ele fala o Zete também. Ele fala e o ingresso também. Não, o ingresso fala grupo 2, série 2. Essa é a questão. Agora, o regulamento do Campeonato Paulista de 90 diz taxativamente: não haverá descenso. Então, assim, o regulamento diz que não tem descenso, não tem descenso. O que o Fará queria era fazer um golpe que de fato se concretizou em 94. Ou seja, ele queria dividir em Série A1 e Série A2, e até hoje se chama Série A1 e Série A2, em vez de chamar Segunda Divisão ou Série B, porque quando ele chama de Série A1 e Série A2, ele dá uma noção para o interior naquele momento que tudo era Série A. E de fato era, enquanto havia cruzamento. Então, ele fez o cruzamento em 91 com 5 do grupo A e 3 do grupo B. Ele seguiu com o cruzamento em 92 com 6 do grupo A e 2 do grupo B. Ele seguiu o cruzamento em 93 e ele encerrou o cruzamento em 94. Aí a Série A1 passou a ter 16 e só os 16 tinham chance de título. Ele queria fazer esse golpe de fato, mas se ele fizesse o golpe em 90, ele não se elegia no ano seguinte. Porque os caras que estavam rebaixados de 14... Mas essa sacada de Série A1 e Série A2 é do cacete. É genial. Em termos de marketing é bom pra caramba. E aí ficou na história o tempo inteiro. Quer dizer, é claro que ele não fez esse regulamento pensando nem em matar o interior, porque senão ele não se reelegeria, nem imaginou que o São Paulo ia estar no grupo B, né? Pode ser que ele teria feito... podia não ter feito o cruzamento se o São Paulo não tivesse ido para o grupo B? Talvez. Só que ele só foi fazer o cruzamento em 93, em 94, não foi em 92. O PVC é outra clássica para você que o pessoal gosta. O Palmeiras tem Mundial? O Palmeiras ganhou a Copa Rio de 51, que não é Mundial. O Palmeiras ganhou a Copa Rio de 51 com Fábio Salvador de Juvenal, Túlio Luiz Vila e Dema, Liminha, Ponce de Leão, Lima, Jair e Rodrigues. E o Corinthians foi campeão do mundo em 2012 com qual time? 2012? É. Cássio, Alessandro, Chicão. Ih, caraca, me deu branco. Hã? Paulo André. Paulo André e Paulo André, não, é verdade, esqueci do Paulo André. Paulo André e Fábio Santos. Paulinho, Ralf, Danilo, Emerson Sheik, Guerreiro e Jorge Henrique. Acertou os 11. Chupa PVC! Mas ele demorou. Não demorou, porque eu tenho que falar. Você quer... esqueci o Paulo André que me deu branco. Soprou o Paulo André. E eu falei você quer o dia também? Eu sei o dia. Deixa eu falar um negócio pra você. Então o Palmeiras não tem Mundial? Não tem Mundial. O título é um título importante, a Copa Rio, mas não é Mundial. Olha, então velório agora você vê como é importante. As coisas têm importâncias diferentes para cada torcedor. Porque eu falei o time de 51 de goleiro a ponta esquerda em 3 segundos e você levou 1 minuto e meio para falar do Corinthians. Porque você está preparado, eu não. Eu fiz a pergunta. E por que tinha? Porque ele soprou. Não. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quem é o campeão de 87? É o Flamengo, mas a gente tem que falar que é Flamengo Esporte. Por quê? Eu não posso sonegar informação para quem nasceu em 88. Para quem nasceu em 95. Eu só sei que o campeão carioca de 1924 foram Vasco e Fluminense, porque eu li um asterisco ali e entendi que tinha 2 ligas. Agora, o que eu acho inacreditável, inadmissível, é ter dirigente brasileiro hoje que cogita a hipótese de fazer 2 ligas com 2 campeonatos e repetir o que aconteceu no Brasil em 1907, Fluminense e Botafogo campeões cariocas,
Em 1924, Fluminense e Vasco campeões cariocas. Em 33, 34, 35, 36, no Campeonato Paulista de 35. Não pode acontecer isso. Não pode se cogitar isso. Ter 2 campeões como tem uns montes no futebol brasileiro. Em 87, o Eurico Miranda assinou um regulamento que dizia que haveria o cruzamento com o módulo amarelo. E é por isso que o STF deu ganho de causa ao esporte. Então, eu acho que a gente tem que dizer Flamengo e esporte e colocar o asterisco. Por que eu digo o Flamengo, embora eu acho que a gente tem que falar Flamengo e esporte? Porque o esporte é um campeão legal e porque a gente acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou, inclusive o Recife, porque o Santa Cruz jogou, todo mundo acompanhou a Copa União como sendo o Campeonato Brasileiro daquele dia. Eu jurei bandeira naquele dia, dispensado pelo Exército Brasileiro, um sargento que não parava de falar nunca, e eu queria que ele parasse de falar logo, aquele maldito, para eu poder ir para casa assistir o que eu dizia que era a final do Campeonato Brasileiro, Flamengo Internacional. Então, o Flamengo tinha um timaço, uma seleção. Embora a gente saiba que na semifinal o Atlético era favorito com um time, no papel, muito inferior ao do Flamengo, né? O Atlético era João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes. O Luizinho que jogou... Copa de 82, Éder Lopes, Vander Luiz e Marquinhos. Sérgio Araújo, Renato Pemucci, Marquinho, Carioca e o Teleiro técnico. E o Flamengo era aquela seleção... Mas e só um jogador não foi para a seleção, né? Daquela seleção. Só o Ailton. 10 foram, só o Ailton que não foi. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Se você fosse montar uma seleção dos que você viu brasileiro, não vem falar do Gilmar que você não viu. Você montaria uma seleção brasileira de todos os jogadores que você viu? Dá para montar? Quem é seu goleiro? Eu monto diferente cada dia. Tafarel. Tafarel? Mais do que o Leão? Mais que o Leão. Tafarel, quem na direita? Leandro. Wally de Santos, né? Nicolas Alberto. Você não viu? Leandro. Aldair. Juan. Não, Juan não. Juan é gente boa demais, né? Gente fina. Juan é gente fina. Mas Luiz Pereira. Você não viu o Luiz Pereira? Você pegou o finalzinho do Luiz Pereira. Eu vi o Luiz Pereira jogar. Não vi o Luiz Pereira jogar na seleção. Tá bom, passa. Roberto Carlos. Tá. Falcão. Cerezo. Cerezo na seleção de todos os tempos você viu jogar? Ele jogar pra cacete. Zico. Ronaldo Romário. Tem jogador pra cacete. Você não põe o Rivaldo? Rivaldo. Você não põe o Sócrates? Eu tirei o Sócrates, né? Você tirou o Sócrates para colocar o Cerezo. Fiquei perplexo. O Cerezo jogou... O Cerezo não foi... Errou na Copa de 82. O técnico da seleção é o Zagallo. Porque, assim, o Zagallo... Eu sou apaixonado pelo Tele. Mas o Tele não era um estrategista. O Tele era uma grande figura. O Tele era um grande técnico no sentido de tirar o máximo que cada jogador podia dar. O Tele fez uma seleção brilhante em 82, não brilhante em 86. 86 é outra coisa, é outra história. E o Zagallo é o cara que fez... O Zagallo é uma lenda. É uma lenda. O Zagallo é uma lenda. Você pode não gostar de coisas que ele fez, de coisas que ele disse. Eu gosto de tudo dele. Tudo. O BBC, você acha que qual foi a importância para você, profissionalmente, da ESPN? Foi lá que a gente pode falar que foi lá que tudo começou assim, o boom do PVC foi na ESPN? O boom, outro dia, eu falei para o André Plihal, meu amigo, eu falei que eu disse uma frase quando eu estava decidindo sair do Grupo Globo. Eu disse para algumas pessoas essa frase que eu acredito nela. Eu falei, eu nunca fui tão feliz quanto na ESPN, nunca ganhei tanto dinheiro quanto na Fox e nunca tive tanta visibilidade quanto no Sport TV. Aí o Plihal virou para mim e falou assim, jura? Eu falei, por quê, Plihal? Porque o PVC nasceu na ESPN.
Então, ele tem razão. Assim, eu tive muita visibilidade na ESPN. Muita. Muito respeito na ESPN. Muito carinho na ESPN. Então, eu acho que a questão da visibilidade, o Grupo Globo é um canhão, né? Então, muita gente te vê, muita gente que não te via porque a gente fala com nichos. A gente fala com um torcedor apaixonado, e o torcedor apaixonado não é todo mundo que anda na rua. Mas eu vou falar um negócio pra você. Você vai ficar bravo comigo? Não, claro que não. Se você falar que vai falar, eu já não falo. Eu Eu vou te falar uma sensação minha. Você falou, como é que você falou? Eu fui feliz na ESPN. nunca fui tão feliz. Falando das emissoras de televisão, eu fui muito feliz em Placar também. Não, em televisão, você nunca foi tão feliz na ESPN, nunca ganhou dinheiro na Fox e nunca teve tanta visibilidade que nem na Globo. Mas você não... Eu olhando, quem conhece você do jeito que eu trabalhamos com você, eu não via você feliz na Globo. Você podia ter visibilidade. Mas o PVC que eu via, eu não trabalhei com você na ESPN, trabalhei com você na Fox. O PVC que eu via na Fox, era um PVC feliz. Eu não fui infeliz no Sport TV, eu fui feliz no Sport TV, fiz muita coisa legal no Sport TV. Eu agradeço muito ao Sport TV e ao Grupo Globo pelo que eu fiz lá. Agradeço mesmo. Pô, eu trabalhei em 3 finais de Campeonato Brasileiro, em 3 finais de Copa do Brasil, uma Copa do Mundo em loco, uma Copa do Mundo difícil de fazer em loco, pouca gente foi pra lá. Coisa que você fazia nas outras emissoras também. Sim, mas eu tô falando... Na ESPN você cobriu o final de Champions League, na Fox você cobriu o final de Libertadores. Eu tô falando do ponto de vista da gratidão que eu preciso ter. Eu sou grato mesmo, foi muito legal. Agora, é a questão de você me conhece, assim, eu tô o tempo inteiro formiga no sofá querendo sair para trabalhar. Então, quando você tem menos possibilidade de estar o tempo todo participando, quando você se percebe como uma peça de um tabuleiro que você vai ser importante numa posição e não em outra, diferentemente de lugares que a gente trabalhou, que por serem menores ou terem menos gente, você trabalhava o tempo todo, participando de tudo, entendendo todo o processo, sendo parte daquele processo, isso me deixa feliz. Perdão. Para mim é importante se sentir parte, se sentir pertencendo àquele processo. É claro que você é parte de um processo em que, em determinado momento, você não vai fazer uma cobertura e outra pessoa vai. Isso é do time. Nós somos um time sempre. Mas é muito legal quando você percebe que você é parte desse processo. Eu fui muito feliz trabalhando no Placar, fui muito feliz trabalhando no Lance. Placar, eu tive a felicidade de trabalhar em Placar dos 10 aos 20, de ler Placar dos 10 aos 21 e trabalhar em Placar dos 21 aos 28. E aí, quando eu chegava no Placar, a gente fazia a revista numa redação pequena, o Placar não estava na sua fase mais rica, a redação era o Sérgio Martins, o Celso Zelt e eu, a editoria de arte e fotografia. Então, eu terminava meu texto 9 da noite e eu saía da redação às 3:30 da manhã, porque eu queria ver todo o processo. Eu percebia todo o processo, eu entendia todo o processo. Aí você terminava, no começo disso, era a máquina de escrever, você descia o texto para a composição e voltava à composição, mas a composição só tinha até 9 da noite. Quando você ia fechar a última revisão às 3:30 da manhã, e você, em vez de estar escrito Falcão, faltava um tio, aí o diagramador ia lá no armário do mês anterior, abria o armário, pegava uma lâmina do Pestap, tirava a lâmina do Pestap e via caçando um tio. Pegava o estilete, cortava com o estilete, colava o tio em cima do Falcão, aí virava Falcão, e aí mandava para a gráfica. E só aí eu ia embora. Só nessa hora eu ia embora. Eu podia ter ido embora 6 horas antes, mas eu ia embora nessa hora, porque era parte do processo. Eu sei, mas para mim não é novidade. Eu sei, eu trabalhei com você, eu sei como é que você é. Você entende, você gosta do negócio. Mas você mudou muito o jornalismo esportivo? Muda todo dia. Muda. Eu vou te falar por quê. Porque, por exemplo, posso estar enganado. O primeiro jornalista esportivo que eu vi, assim, que era estudioso, cacete, foi você. Assim, nesse nível,
Foi você. Tem lá atrás, eu sei de Solange Bibas. Ah, tudo bem, eu não lembro, eu não vi, o que eu conheço mesmo desse estilo, o Luiz primeiro Mendes. cara... Hã? Luiz Mendes, no Rio. Ah, mas não vi, eu não vi o PVC, cara. É. O PVC virou uma grife, o PVC virou uma referência, o PVC virou um cara que um monte de gente quis imitar, quis ir pro teu estilo e tal. Mas vou dar uma babada de ovo no PVC. Mas o PVC, com tudo isso, você não ficou nessa mudança toda, nesses anos todos, um cara chato. Que bom. É verdade. Você não tornou um cara chato. Você continua com a tua essência, com a forma de falar de futebol, com os números, que é legal, todo mundo curte quando você fala escalação, é legal pra caceta ver isso. Mas você não ficou um cara chato. Porque PVC, eu não sei o que tá acontecendo com o jornalismo esportivo. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Na minha opinião, o pior momento da história do jornalismo esportivo é esse. Para mim, é uma desgraça. Não dá mais para ver. Gente querendo passar um ar... Você é um cara estudioso. Você nunca quis passar um ar de superioridade. Lógico, você está naqueles programas que dá uma discussão, é que nem você falou. Se você tem... Tem uma hora que eu sou teimoso. Mas é normal, eu também. Até que você me prove que eu estou errado, eu também vou morrer com aquela... Mas isso não é ar de superioridade, isso não é arrogância. Não, ao contrário. Eu acho que se eu tô debatendo com você, é porque eu tô respeitando a sua informação e tentando... Justamente, eu também entendo perfeitamente. Mas hoje, PVC, essas bobagens, esses termos, sabe? Jornalista querendo... parece que está querendo dar aula, ensinar como é que se fala de futebol, usando termos que ninguém entende, sabe? Eu acho que se levou a política para os programas de futebol também. Tudo está politizado, sabe? Está elitizado. Tá chato. Tá chato. Mas nunca teve tanta gente no estádio. Já reparou? Não tô falando disso. Não estou falando de futebol. Não estou falando do estádio. O estádio precisa ter mais gente do que tem hoje. Mas se você pegar assim, a comparação é muito... Eu estou falando de jornalismo esportivo. Entendi. Mas porque aí tem um ponto também que a gente trabalha com futebol, com jornalismo esportivo, porque a gente gosta do esporte. Claro que você precisa ser crítico, buscar informação e buscar o ponto e o contraponto. E muitas vezes você vai dizer A e eu vou dizer, mas tem B. Tem um contraponto. Isso aqui está muito legal, mas tem o outro lado. Sem dúvida. Sim, esse é o papel do jornalista. Agora, a gente também tem que andar de acordo com o que a informação nos traz. Então não adianta eu dizer que o estádio está... que o estádio está engomado e você nunca teve você teve 2019 e 2022 como o segundo e o terceiro campeonatos brasileiros com maior média de público na história. Só 83 foi maior. Levando em conta que 20 e 21 não tiveram público, nos últimos 2 campeonatos com público foram o segundo e o terceiro de maior público. Mas não tem alguma coisa... Então eu preciso olhar por esse fato. Sim, mas isso é uma outra coisa. Eu não estou discutindo isso. E mesmo isso também tem uma série de fatores que levam a isso. Sim, claro que Primeiro, sim. você tem estádios muito mais confortáveis. Você tem os planos de sócio-torcedor. Você tem um calendário hoje que eu vejo muita gente reclamar. Mas, porra, esse calendário aí, para quem pegou o expressinho de São Paulo jogando 2 jogos no mesmo dia, você pode se programar. Tem uma série de coisas diferentes. Mas estou falando de jornalismo, o PVC. Tem coisas que não dá para entender, cara. Os caras estão falando, é o futebolês de Harvard. Não, aí tem uma coisa que... Vamos lá. Eu acho que o futebol brasileiro... Se eu não usar esses termos, eu sou ultrapassado? Não, claro que não. Eu vou usar o exemplo de ponta. Ponta é ponta. Por que as pessoas começaram a falar extremo ou externo? Eu usei externos desequilibrantes. Porque a gente está bebendo da fonte dos livros escritos em Portugal. Como o Brasil produz muito pouca literatura de futebol do ponto de vista tático, a literatura vem de Portugal. E em Portugal se usa externo e extremo. Então você começa a usar esses termos como se tivesse mudado. Você lembra do futebol cards? E no futebol cards, aquela figurinha que vinha num chiclete desse tamanho, que fez a alegria de muito dentista. Eu comprava muito mais pela figurinha do que pelo chiclete. Mas você mascou o chiclete. Pra caramba. Mas também guardava... E foi no dentista depois. Pô, pra caceta. O chiclete era desse tamanho. Lembra da Fantástica Fábrica de Chocolate? O trauma do menino? Você tinha figurinha desse tamanho e nas costas vinha a informação do jogador. E se você recuperar a tua coleção de futebol card, você vai ver que o Wilsinho, o xodó da vovó, que jogava no Vasco,
tá escrito ponta direita, e o Afrânio Ryu, que foi técnico do Corinthians, Que morreu. era a ponta direita da Ponte Preta, e estava escrito extrema direita. Então, 40 anos atrás, 45 anos atrás, o Brasil usava ponta e extrema como sinônimos. A gente deixou de usar extrema e começou a importar o termo extremo ou externo de Portugal. Ah, então mudou o nome da posição. Como é que chama em inglês? Winger. Era o winger e continua sendo winger e vai continuar sendo winger. Você usa extremo ou usa ponta? Eu falo ponta. Eu sempre homenageei o Roberto Helena Júnior, porque o Roberto Helena Júnior, na Copa de 98, a Holanda jogava com 2 linhas de 4, e o Ronald de Boer jogava na ponta direita e o Overmars na ponta esquerda, e o Helena falava os pontas, e eu falava, são meias, Helena. São meias porque eles pertencem à linha do meio campo. Era a minha lógica. E ele falava assim, e você acha que no Brasil e no mundo só existiam pontas que pegavam a bola e iam para a linha de fundo? Como quem diz, o Zagallo era ponta e não era o ponto que... Mas esse aqui é o momento para o PVC nos explicar várias coisas. PVC, por que box to box? Porque você pega a bola, o meio-campista que consegue defender e atacar. Eu preciso falar box to box. Não, você pode falar... Tem uma caixa aí? Ô, PVC, por que eu tenho que usar agora o último terço do campo? Não precisa. PVC, para. Não vou entrar no mérito, só me explica. Não me obriga a falar. Você entendeu o que é o último terço do campo? Não, esse eu entendi, mas é bizarro usar isso. Por que eu tenho que usar o último? Você usa no jogo? Não, quase nunca. PVC, Nunca. o que seria... Eu vou chegar nos clássicos. O que é uma flutuação na paralela cheia? Isso eu não ouvi. Eu te mostro. O jogador flutuar, o Messi é um jogador que flutua. Ele não flutua porque ele sai do chão. Ele flutua porque ele... Isso é o tema do basquete. Você flutua porque você circunda o campo por trás do volante, por trás da marcação. Você vai flutuando. E a paralela cheia? A paralela cheia eu não sei o que é. O PVC, o que seria uma escalação híbrida? Também não ouvi escalação híbrida. Não me obriga a falar. Eu dou nomes depois, mas não quero. Eu já arrumei confusão, porque eu não falo para querer atacar as pessoas, é que os termos... Você pode dizer que o time varia do sistema de 4-4-2 para 3-5-2, ou varia... Por exemplo, uma coisa que acontece muito hoje, e acontece muito do time do Conte, na Juventus e depois no Chelsea, o que ele fazia, que eu gosto de usar o termo sanfona, ele joga no ataque 3-4-2-1, um 3-4-3, e quando ele perde a bola, os 2 alas voltam para fazer lateral, então ele faz uma linha de 5 na defesa, e os 2 meias voltam e fazem a ponta, então fica um 5-4-1. Esse time varia e faz uma sanfona defensiva para 5-4-1 e ataca no 3-4-3. Isso é uma variação, não preciso dizer que é híbrido, mas é um time que varia taticamente no mesmo jogo. Isso está acontecendo muito com times que variam taticamente. Você vai explicar que o time está variando taticamente. Como é que você vai explicar isso? De uma maneira que as pessoas entendam. Então, eu estou tentando com você. Como é que preenche os espaços vazios? Você ocupa o espaço vazio. Você veio ocupar... Não tem ninguém lá, falou, vou ali. Às vezes tem termos que você tem mais dificuldade de entender, como, por exemplo, atacar o espaço. Vem espaço. Você entendeu que quando tem espaço, tem um espaço entre um lateral e um Zonas zagueiro, estéreis do campo. Zonas estéreis do campo, é a zona morta do basquete. Não estou falando de futebol. O que é a zona? Onde é a zona estéril do campo? Se você vai explorar a zona estéril do campo, já não é estéril. Só vai ser estéril. Eu ouvi numa transmissão, o rapaz falou, as zonas estéreis do campo. Eu imagino uma zona estéril, uma zona onde o jogo não está acontecendo. Então, teoricamente, nós vai estamos ser... aqui, lá é uma zona estéril. O futebol trouxe muita coisa do basquete, né? Como você dizer, você não dizia que o centroavante fazia o pivô. E o centroavante faz o pivô. O Serginho fazia o pivô. Ele sai da área, protege... Ele faz a parede. Fazia a parede, mas ele fazia o pivô.
No basquete, o cara sai, o pivô sai, faz a parede, domina a bola, abre no ala, na zona morta, ele chuta da zona morta e faz a PVC, cesta. o que é uma pirâmide invertida? Esse é um livro. Esse é um livro, isso tem razão de ser. No Egito? Não. O livro do Jonathan Wilson, que é um jornalista inglês, ele se chama Pirâmide Invertida porque ele conta a história tática do futebol mundial. Jonathan Wilson é um bom jornalista do Guardian e tem esse livro chamado Pirâmide Invertida, que na verdade o livro em inglês se chama Inverting the Pyramids e em português foi traduzido como a pirâmide invertida. O que ele quer dizer com isso, que é o que o livro explica, o livro conta a história tática do futebol de quando você fazia 2, 3, 5, então você tinha um triângulo assim, 2, 3, 5, aí você inventou o WM, que eu te explico já o que é, e aí você foi trazendo mais zagueiros e diminuindo o número de atacantes, de um modo a você jogar, às vezes, 5, 3, 2, que é exatamente a inversão do 2, 3, 5 que você jogava. Eu já me perdi inteiro, velho. Parece que eu tô na minha aula de econometria lá na PUC, cara. Me perdi, Paulo. Você sabe como é que nasceu o WM? Não. A história do WM é bonita. É bonita. É bonita. Conta pra gente. O João Saldanha dizia que a última grande revolução do futebol foi a mudança da lei de impedimento em 1925. Porque até 1925, para você não estar impedido, você precisava ter 3 zagueiros entre você e a linha de fundo. 3. Não 2 como é hoje, né? Na verdade, hoje, se você tiver na mesma linha, você não está impedido, mas você tem 2 defensores, o goleiro e mais um zagueiro, em teoria. Quando mudou a lei do impedimento, e deixou de ser 3 e passou a ser 2, o que aconteceu? Imediatamente, o futebol, a Inglaterra é um exemplo disso, começou a sair gol, aumentou, assim, 70% o número de gols. E um técnico escocês chamado Herbert Chapman, que na época dirigiu o Huddersfield, depois dirigiu o Arsenal depois, ele percebeu que estava saindo gol pra cacete. Em vez dele manter o 2-3-5 dele, ele pegou um dos 3 do meio e puxou para zagueiro. Então ele fez 3, 2, 2, 3. Se você olhar no desenho, fica um M e um W. Por isso que é WM. Mas isso foi porque ele pegou um médio e puxou para a zaga. Isso é legal você saber como era a história do jogo. O jogo evolui vindo para a defesa. Eu não sou contra entender o jogo, cara. Eu sou contra querer usar esses termos que ninguém entende porra nenhuma. Mas se você não entender, o termo foi mal aplicado. A gente trabalha com o quê? Com comunicação. Bom, PVC, caceta. Eu tava vendo o jogo, o cara mandou flutuação na paralela cheia. Eu não tenho como eu entender isso. Você não entendeu. Não, flutuação para cheia, não sei o que é. Então, a partir do momento que o PVC não entende, nós mortais não vamos entender. Deixa eu falar um negócio pra você. Quando você teve aquele bate-boca com o Edmundo, zerou? Hoje vocês são amigos normais, tudo igual? Eu contei outro dia essa história do dia que teve o debate com o Casagrande, e o Casagrande citou o Edmundo, tipo, o Edmundo estava certo, porque eu quero sempre ter razão. E eu saí do estúdio não, estava fazendo programa de casa e fui tomar uma cerveja sozinho. E aí eu liguei para o Edmundo foi super gente boa comigo. Eu falei, Edmundo, eu tô ligando para você para falar que eu citei seu santo nome em vão. Ele falou, por quê? Porque eu falei pro Casagrande, o Edmundo é meu amigo. E o Edmundo falou, você não citou meu santo nome em vão, você é meu amigo, eu sou seu amigo. Ele foi muito gente boa comigo, muito. Muito. Então, assim, tenho o maior respeito pelo Edmundo, muito respeito pelo Edmundo. Às vezes pode ter uma divergência aqui, um desentendimento ali, como com qualquer pessoa. Você não discute com a sua mulher? Eu pensei em mentir, mas ninguém ia acreditar. Não existe casamento que o marido não discute com a mulher. Quem fala é mentira. É o mundo do Instagram, né? É mentira. É mentira. Ô, PVC, fiquei muito feliz quando eu soube que você ia para Paramount e tá vindo aí. Você vai trabalhar com um cara que é fantástico, né, Elô? Edu Zebini. Fantástico. Ela fez assim. É porque ela não pode emitir som aqui, porque ela tá proibida. Então ela tem que só balançar a cabeça. Por que você vai mordaça? trabalhar com um cara incrível que é o Edu Zebini. Você botou uma mordaça nela. Hã?
Você botou uma mordaça nela. Não dá. Nem a mordaça aguenta. Mas o Paulo, PVC, e aí você vai trabalhar na Paramount, vai comentar Libertadores, Sul-Americana, você voltou pro UOL, pra Folha, você voltou pra São Paulo. Você tá felizão, PVC? Eu tô bem feliz. A Folha eu não saí, né, em nenhum momento. O Grupo Globo não me obrigou a sair da Folha. Não saí da Folha. Eu tinha que sair do UOL por causa do GE. É que eu falo Folha é o UOL. É. Mas eu voltei pro UOL feliz e foi por uma soma de fatores e eu acho que, entre outras coisas, teve uma questão familiar, voltar para minha casa sempre esteve aqui. Eu fiquei 6 anos e meio no Rio, e eu aprendi muita coisa no Rio, eu adoro o Rio. Eu também. Mas eu sou paulistano de medula e a minha casa sempre foi aqui, que minha família sempre foi em São Paulo. Então tem uma questão familiar. E tem uma questão também de entender que a Paramount está valorizando a minha profissão. A minha profissão. Eu sou um jornalista. E eu sou um comentarista jornalista. E acho que é absolutamente normal a gente conviver com todos os tipos. Mas é importante você valorizar quem te valoriza. Justamente. E acho que assim, eu vou estar no estádio, grande parte da cobertura fazendo no estádio, acompanhando os times brasileiros no estádio, o que para um jornalista é muito importante, porque você vai no local do crime, você vai entender, você vai ver a prova do crime. Às vezes você está no estádio e você vê que o técnico chamou um jogador... Você vê muito mais o jogo do que na televisão. Você vê o jogo e você vê o entorno do jogo e você conversa com pessoas e você ouve coisas que você não perceberia. Eu acho que a gente precisa, isso que você falou da crise do jornalismo, passa um pouco, na minha opinião, por a gente lembrar que um jornalista ou uma pessoa que trabalha com jornalismo, seja jornalista formado ou não sendo jornalista formado, não importa, a gente trabalha com observação, com audição. Eu adoro uma música do Secos e Molhados que se chama Fala, que devia ser, para mim, o hino do jornalista. Como que é a música? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser... Vou botar no Spotify, posso? Puta, PVC, como você canta mal, cara. Não pode. Não pode? Não. Tá bom. Não, porque a música cai. Caralho, PVC. Uma vez eu peguei carona, lá no Rio, peguei carona com o PVC. Velho, quando ele botou o som do carro, mano. Vontade de descer e pegar um Uber, Frota. Você não faz ideia, velho. Falei, PVC, cadê o rock and roll, cara? Tava tocando uma doce melodia. Marisa Monte. PVC, quem será, porque eu sei que você sabe. O técnico da seleção brasileira. Eu acho que não vai ser o Ancelotti, mas não sei. Vamos ver. Perguntei para um amigo meu lá do Real Madrid, ele falou assim para mim, não acredito não. Falou, não acredito não. Aqui ele não falou com ninguém disso aí não. Se não for Ancelotti, será quem? Quem você gostaria? Não vem com o Guardiola, vamos lá no mundo real. Eu já falei algumas vezes, todo mundo vai me cornetar, mas eu acho que o cara que tem experiência, que pode fazer, embora muita gente não goste do estilo, é o Mano Menezes. Ele já passou pela seleção, porque conhece o futebol brasileiro. Agora, eu sei que muita gente não gosta dessa ideia e acho que não será. Você é contra gringo? Não sou contra gringo. Eu não sou contra nada, eu sou contra preconceito. É isso aí. Mas se fosse um gringo, quem que você gostaria? Sem ser Guardiola, Klopp, que esses caras não veem. Não, se fosse para ser o melhor gringo, é o Guardiola. O melhor técnico do mundo é o Guardiola, não é o Scaloni, que foi eleito pela FIFA. O melhor técnico do mundo é o Guardiola, o mais criativo, o mais inventivo, o que mais se instiga. O Guardiola, para mim, é o Pelé dos técnicos, mas o melhor treinador da última temporada, para mim, é o Ancelotti. O Ancelotti é muito bom. O Ancelotti tem uma capacidade. Papa tudo, agora, não é engraçado você dizer... Eu acho que a gente tem um pecado no Brasil de colocar toda a culpa em cima de um treinador. Então, quando você diz assim, a culpa do Brasil não ter vencido a Copa do Mundo é do Tite. Aí você fala, pô, você tem alguma coisa errada, né? E como é que você coloca todo o acúmulo de responsabilidade em cima de uma pessoa?
Então, tem um erro na estrutura. Mas não é engraçado que se você acha que a culpa de perder a Copa do Mundo é do Tite, você vai contratar, então, um técnico muito bom. Não sou contra o Ancelotti, não. Um técnico muito bom, que é mentor, que é o ideal do técnico da Europa para o Tite, que tem um filho como assistente técnico como o Tite e que tem como mérito apontado por todo mundo a capacidade de lidar de administrar vaidades como o Tite. Quer dizer, você tira o Tite e coloca o Tite gringo. É isso? Mas o Tite gringo Ancelotti tem características, mais experiência, é melhor do que o Tite? Ok. Mas assim, ele era o modelo para o Tite. Aí você tira o Tite e coloca o modelo do Tite. Não é curioso? Agora, o Ancelotti é muito bom. O Kaká sempre disse que o Ancelotti tem essa capacidade incrível de lidar com pessoas e com vaidades. Ô, PVC, eu tenho que terminar, mas antes de terminar, com o PVC é legal fazer, né? O PVC é legal fazer. Ah, agora continua, né? Ah, agora continua. Ah. Mas não, com o PVC é legal fazer. Com o PVC é legal. PVC, não pode pipocar. É um ou outro. Abel Ferreira ou Luxemburgo? Abel Ferreira. Abel Ferreira ou Filipão? Como técnico do Palmeiras? Não, hoje é Abel Ferreira. Não é hoje. Se você tivesse que escolher, Abel Ferreira. Se você montasse seu Palmeiras todos os tempos entre Abel e Luxemburgo, qual que seria o seu treinador? Abel Ferreira. Entre Abel e Filipão? Abel Ferreira. Mbappé ou... Mas na história do futebol, Filipão. Não, você não vai responder as duas. Isso aqui não é loteria, jogo 1, empate, vitória. Você escolheu Abel. Deixa eu falar agora pra você, Mbappé ou Neymar? Mbappé. Não era pra escolher? Palmeiras de 96, Palmeiras de 2022. Cara, é uma alegria fugaz 96. 96 tinha mais jogador. 96. Mais do que esse. Não, tudo bem que tinha mais jogador. Mas coloca todo o pacote. Coloca tudo no pacote aí. Não, se você fizer a quantidade de Você já tinha visto um time perder tão pouco igual esse Palmeiras? O Palmeiras tem história de grandes times que perdiam muito pouco. O Palmeiras de 93, 94 perdia muito pouco. O PVC, o Allianz Parque ou o Parque Antártica? Allianz Parque. O Corinthians de 2012 ou o Corinthians de 82? Eu fiz essa pro Casão. 82. Mas o melhor pra mim é o de 99 e 2000. Não, É o de 2000. Não, mas a pergunta é 2012 ou 82? 82. A seleção de brasileiro de 82 ou a de 2002? 2002. Zico ou Rivelino? Zico. Zico ou Rivaldo? Rivaldo. Romário ou Ronaldo? Romário. Benzema ou Haaland? Benzema, porque o Haaland vai vir a ser. Klopp ou Ancelotti? Ancelotti. Real Madrid ou Barcelona? Real Madrid. Libertadores ou Champions League? Champions League. Alguém quer fazer alguma? Eu vou abrir para os universitários. O momento é bom. É o PVC. Vocês têm que aproveitar. Eu fiz essa conta é legal demais pra fazer. Eu fiz no estádio 8 finais de Champions e 12 de Libertadores. Na Fox, eu comentei as finais da Libertadores de 15 e de 16, mas eu não estava no estádio. Eu estou falando finais de Libertadores que eu estava no estádio. Então, isso vale não só como televisão. Eu era repórter São Paulo News Old Boys. 92. 92, 93, 94, 99, 2000, 2003, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020. Acho que faltou alguma, talvez tenha faltado, mas são 12 finais de Libertadores no estádio. E são 8 de Champions League.
Mas assim, a gente fazia aquelas viagens de Champions League, cara, era demais. Eu não fiz a semifinal de 2011, eu não fui. Foi o Calçade e o Mauro César. Mas aí, 2012, 13, 14, cara, a gente fazia a semifinal. A semifinal era demais, porque você ia para Munique e depois para Madrid. Aí você ia para Dortmund e depois para Madrid. Você ia para Madrid e depois para Londres. Ô, BBC, o que falta pra você na tua carreira? Tem Ah. alguma coisa especial que você até hoje não conseguiu fazer? Não sei se eu não consegui fazer, mas eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais uma final de Champions, eu queria fazer mais uma final de Copa do Mundo. Eu queria fazer mais uma Copa do Mundo. Você é a favor de mudar a Copa do Mundo para 2 e 2? Não, porque senão eu não tenho como ir todas. Eu tenho uma pergunta. BBC, o Pelé tem campeonato brasileiro? Tem. Então o Palmeiras tem 11 títulos nacionais? Brasileiros. Brasileiros? Se você for considerar título nacional, a Copa dos Campeões é título nacional. Sim, não, brasileiro. A Copa do Brasil é título nacional. Então antes de 70, É assim. o título brasileiro a gente tem. Vamos lá. Então, antes de 70. Essa história. A gente? A gente quem? A gente Palmeiras. Essa pergunta do número de títulos brasileiros, e se a gente deve considerar 59 para cá ou 71 para cá, ela é muito boa porque a gente precisa contar a nossa história do Brasil, sabe? Assim, você não pode entrar numa sala de aula e dizer para as crianças que você não sabe se Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em abril de 1500, né? Então, assim, no mínimo, se você não sabe dizer se ele descobriu ou invadiu, e se você vai ficar na dúvida sobre qual verbo você vai usar, você vai dizer, chegou aqui em 1500. Eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Sempre fui contra. Tive na época, 2010, na época dos debates, o que aconteceu de os clubes Santos, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, fizeram um dossiê, levaram para a CBF. O Ricardo Teixeira fez a unificação com base numa questão política, é verdade. Mas tinha o dossiê, o Odir Cunha, jornalista, fez o dossiê, e eu debati em programa de rádio com ele, e ele argumentando a favor da unificação e eu argumentando contra a unificação. Perdi. Eu perdi o debate. A CBF, por questão política ou não, ela decidiu unificar. A partir do momento em que ela decidiu unificar, seria diferente se os títulos não existissem, mas os títulos existem, né? A partir do momento em que ela decidiu unificar, eu não posso dizer, eu acho que 67 é título brasileiro, mas 59 não é. Não tem eu acho ou não acho. Você pode dizer, o Palmeiras tem 11 títulos brasileiros. Tem 2 Taças Brasil, 2 Robertões e 7 brasileiros de 71 para cá. É só você dar a informação completa. É só dar a informação inteira. Agora, eu perdi o debate. Então, a partir desse momento, é como eu dizia assim, eu digo que o Flamengo tem 8 títulos brasileiros, porque eu considero 87. É até uma incoerência minha, porque eu não tenho que achar. O STF diz que é o esporte. Mas eu considero o título do esporte. Mas a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. A gente não consegue dizer quem é campeão. É inacreditável. É inacreditável. A gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. É uma vergonha você não conseguir contar a história do futebol brasileiro. Aí você vai dizer... O que eu estou dizendo, o Palmeiras é campeão do mundo? Não é campeão do mundo. O título da Copa Rio era importante? Era, mas ele não tem reconhecimento de título mundial. Se um dia a FIFA disser que reconheceu o Mundial, a Copa Rio como Mundial, eu vou dizer, agora tem, porque foi reconhecido. E não é por ser oficialista, é por contar a história. Sabe que a Champions League nasceu de uma ideia de que os ingleses entendiam que porque o Wolverhampton ganhou amistosos do Spartak de Moscou e do Honvéd, e o Honvéd era a base da Hungria, que ganhou da Inglaterra em Wembley em 53, foi a primeira seleção de fora do Reino Unido a ganhar em Wembley, os ingleses proclamaram o Wolverhampton campeão do mundo. E os franceses disseram, não são campeões do mundo. E o L'Équipe lança a ideia da Copa dos Campeões da Europa. E foi assim que nasceu a Copa dos Campeões da Europa, de um suposto título mundial do Wolverhampton. Você sabe que o Wolverhampton se proclamou campeão do mundo? Mas a discussão é a seguinte, por que até 2012 não tinha isso? Depois que o Corinthians ganhou o Mundial, começou essa história. Não tinha, ninguém falava que o Palmeiras... Não, era antes. Hã? Falava antes.
A questão, o Palmeiras, assim, a Você primeira não vez. pode. Não, Você não pode. O Filipão começou a falar de 51 quando ele chegou no Palmeiras. Não tem esse papo, não. O Palmeiras, a primeira vez que eu fui na Tá um sala. negócio aí, A primeira vez que eu fui na sala de troféus do Palmeiras foi em 86. E eu entrei na sala de troféus e fui ver o troféu da Copa Rio. As pessoas iam na sala de troféus do Palmeiras para ver o título da Copa Rio. O que acontece é que a partir do momento em que o Santos é campeão do mundo, o São Paulo é campeão do mundo, o Corinthians ganha o título mundial e o Palmeiras reivindica um título mundial e depois houve 2 alarmes falsos em 2004 e em 2014 da FIFA esboçar o reconhecimento e depois não reconhecer, ficou a gozação. Ninguém fica falando o Vasco não tem mundial, o Vasco não tem mundial, o Atlético não tem mundial, o Atlético não tem mundial. Você fica puto com aquela musiquinha? Não, o Cruzeiro não tem mundial, o Cruzeiro não tem mundial. Ninguém fala isso. Por que se fala do Palmeiras? Porque o Palmeiras é o clube que reivindica o mundial e que, por 2 vezes, acreditou que sairia. Você acha que se não reivindicasse não teria musiquinha? Se não se reivindicasse, se não reivindicasse com a força que reivindica, Não teria musiquinha. não teria musiquinha. Você quer fazer uma? Ah, o Frota? Peraí, o Frota. 18 meses de punição, o Chulapa, no melhor momento dele. Acho que você lembra. 14 meses, né? Foi 14, né? Foi 14 e chutou chutou o 10. goleirinho. Hoje você não vê mais ninguém com uma punição desse tempo, né? Você acha que isso... Como é que foi essa evolução hoje da punição? Na época ele chutou só a bandeirinha, né? Quantos jogos o Tiquinho deveria pegar porque deu a cabeçada no árbitro? É a mesma coisa que o Dudu deu em 2015, que deu um soco no juiz. Lembra? Na final do Campeonato Paulista? Quanto tempo? Ele pegou 6 meses e cumpriu 2 jogos. E o Chulapa Ele estava deu no um melhor soco. momento dele, né? Oferecer. Ah, O tá. Chulapa estava no melhor momento dele na época, né? Tava num momento ótimo. Talvez Podia até ir para a seleção, né? podia ir pra seleção. 78. Eu que acho que, assim, para uma geração, a agressão do Serginho, que o Frota tá lembrando, o Frota lembra que o Foi contra o Serginho Botafogo de Ribeirão, não foi foi? em Ribeirão Preto, ele chutou o bandeirinha Vandervaldo Rangel. E pegou 14 meses e cumpriu 10. E por isso não teve chance de ser convocado para a seleção brasileira porque ele estava suspenso. Aquela suspensão, para nossa geração, para uma geração, é símbolo de que se você agrediu um bandeira ou você agrediu, vai se ferrar. você vai se quebrar a cara. Você vai ficar fora 1 ano. E isso deixou de existir porque você vai para o tribunal e você tira e transforma em multa e desmoraliza a punição. Se a punição tem que ser de 1 ano ou não tem que ser de 1 ano, é outro problema. Mas se a punição foi aplicada, foi dada, Não pode ser ela voltada tem que ser atrás. cumprida. Também acho. Sabe? Quanto vale dar um murro na cara do juiz? A prisão perpétua, 3 jogos de suspensão, 3 meses de suspensão, são 3 meses e não é 1 ano, então que se cumpram os 3 meses. Ô, BBC, deixa eu falar. As pessoas acham que você fala de futebol 24 horas por dia. A mulher outro dia falou pra mim assim. Então, a tua mulher fica puta com você às vezes? Não, ela fala que ela gostava de futebol antes. Não, mas eu vou sério, BBC. Em casa é assim também? Você fica o tempo, se você estiver em casa moscando na TV, você vai ver jogo, você fica vendo o programa. Fico. Então a mulher já. Também quantos anos de casado já, né? Já não, se tinha que falar, já falou, né? Vou fazer 25. Eu fiz 21 agora. Então a mulher gosta de futebol? Ela disse que gostava. Teus filhos gostam? Gostam. Sabe que eu queria muito que meus filhos gostassem de futebol? Eu sempre falei isso. E queria muito que eles gostassem de futebol. Não é o futebol, é o esporte. Porque futebol ensina a ganhar e perder. E a gente não faz outra coisa na vida. Você ganha de dia, de manhã e perde de tarde, e ganha de noite. Meus 2 filhos, eu nunca fiz questão que eles gostassem de futebol. Eu só fiz questão que eles torcessem pro Corinthians. Porque eu tenho uma teoria e não é zoeira. Não é zoeira. Eu sou um cara, eu sou totalmente a favor da democracia, hein? Pra tudo. Menos pra isso. Filho tem que torcer pro time do pai. Ponto. Não tem essa. Ah, não. Ah, o meu amigo torce, eu vou escolher. Não. Isso não existe. Você sabe que eu sou um cara democrático. Meu avô era luso, meu pai santista. Eu dizia que meus filhos iam torcer pro meu time, pro meu time que eu
Nem que fosse na base da porrada, mas eu não fiz isso. Eu fiz duas coisas. Primeiro, eu coloquei duas cores para eles escolherem. Eles escolheram a verde. Qual que era E a outra? a outra cor, a branca. E a outra coisa que eu fiz, você sabe qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra minha mulher quando eu conheci, não sabe? Não. Não sabe? Porque eu precisava que meus filhos torcessem pro mesmo clube que eu. É. Qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra minha mulher quando eu conheci? Que time ela torcia? Não, qual é seu nome? Se ela respondesse errado, eu não sabia o Tua nome mulher é dela até palmeirense? hoje. É. Não, você falou um R, você engrossou a É. voz, por quê, BBC? É? Se seu filho falasse pra você, pai, não dá, eu vou ser corintiano, você ficaria puto? Não. Fala a verdade, BBC. Não. Você deixaria? Deixaria. Ah, Sabe você não quem? tá falando a verdade. Você sabe... A primeira hora desse programa que você tá falando Você já mentira. entrevistou o Lugano aqui? Não, precisa trazer o Lugano. Então você vai deixar uma pergunta. Vou deixar uma pergunta pra você fazer pro Lugano. Vamos ver se ele é verdade ou mentira. E eu vou dizer pra você que é verdade. O Nicolas, filho do Lugano, que hoje está jogando futebol no Uruguai, estudou numa escola chamada Baquita, nas Perdizes, nos anos 2004, 2005, Na época do São 2006. Paulo. Ok. 2004, 2005, 2006, comecinho de 2007. E durante um ano e meio desses 3 anos e pouco que ele estudou lá, ele foi palmeirense. Olha, ficou um silêncio no estúdio, hein? Pergunta, Mas depois ele voltou a ser São Paulino? Depois ele voltou. O que levou? Qual foi o motivo? No tio dele voltar a ser São Paulo, o pai dele jogava no São Paulo, ora. E o pai dele jogava no São Paulo, ele virou palmeirense por quê? Porque ele morava nas Perdizes, só tinha palmeirense na escola dele. Bom, o Palmeiras tinha acabado de cair. Em 2004 ele já tinha acabado de subir. Pô, mas era um time... Então, e daí? Você tá numa escola. Se eu perguntar isso pro Lugano aqui e eu tomar uma porrada, você vai se ferrar. Eu Você vou fala que foi eu lá que na falei. Paramount buscar você. Pode falar que foi eu que falei. Mas eu não acredito que se eu tivesse um filho corintiano que você ficaria feliz. Duvido, mentira. Meu pai é santista, meu avô era luso. Eu te falei, meu avô me ensinou que o Belenenses foi campeão português com Célio, Vasco e Feliciano, Amário, Gomes e Serafim, Mário Coelho, José Pedro, Andrade, Quaresma e Rafael. E um dia eu perguntei pro meu avô, vô, jogar português e Belenenses, você torce pra quem? Eu torço pro Belenenses, pá. De modo que eu entendi nesse dia que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo, inclusive de quem torce pra Portuguesa. Desculpa, Flavinho. Cifrota é um animal. Isso é brincadeira, hein? Isso é brincadeira. Não. Falou. Agora tá de brincadeira. Falei duas vezes, Fala. hein? Tem uma última, PVC. Aquele dia agora na Globo, você chegou a rasgar a nota de vintão. Como é que foi a bronca, cara? Como é que foi o pós ali da produção internamente? Ninguém falou comigo. Por que você rasgou mesmo? Esqueci. Porque eu falei que o Flamengo estava rasgando dinheiro ao pagar 22 milhões de reais de multas de rescisão de contratos de técnicos, que eram as multas de demissão de Rogério Ceni, Domenech Torren e Paulo Souza. Você rasgou um dinheiro, né? E te deu os caras encheram o saco, né? Não, ninguém me encheu o saco assim. Não, o que aconteceu foi que eu percebi rapidamente, começou a chegar algumas mensagens de amigos meus pelo celular, dizendo isso é crime, que não é verdade, não é crime. E uma outra coisa que me tocou, que foi as pessoas dizendo, pô, você tá rasgando uma nota de 20 reais num país que as pessoas não têm dinheiro para pegar o ônibus. E aquilo me pegou. Então, eu, assim que voltou e eu percebi o que tinha acontecido, eu pedi desculpas no ar no mesmo programa. Eu percebi que tinha um erro ali. E prometi que eu ia fazer uma doação de 10 vezes o valor, que nem era tanto dinheiro assim. No dia seguinte, eu amanheci e imediatamente fui doar 10 vezes o valor, como eu tinha prometido. Mas você, quantas vezes você teve que pedir desculpa no ar? Foi só essa? Teve uma vez de um Atlético e Cruzeiro, mas porque foi um outro assunto, nem vale a pena voltar naquele assunto, que daria confusão. 2014, final da Copa do Brasil. Mas foi um mal-entendido. Foi um mal-entendido. Às vezes, um pedir desculpa não é feio, não. Lógico que não. É que você é muito polêmico, né, PVC? Você tá sempre... Você é um cara polêmico, você está envolvido sempre em confusão. PVC, do cacete, ó.
Brigadão, você sabe que eu sou seu fã Eu que como sou. jornalista, como pessoa. Tô torcendo demais aí para esse projeto de vocês lá na Paramount, vai dar muito certo. Você lembra a música que a gente ouviu no táxi, no carro Lógico, em Kazan? eu vou falar qual que é. É. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Aí eu ficava, ai, 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 ai. Olha, 2 horas da manhã, naquele fim de mundo em Kazan, tomamos no rabo com a seleção. E voltando pro aeroporto. Não, eu vou contar até puta, lembra? E 2 horas da manhã, em Kazan, interior da Rússia, o cara liga o cara do nosso carro lá, tocando essa música. Na Rússia, Vanessa da Kazan. Mata. Olha que louco, cara. E eu vou te falar, você lembra quando a gente pegou o voo? Ele reclama da minha trilha sonora, mas lembra de banho de chuva da Vanessa da Mata, tá Ah, vendo? mas era um remix. Aí ele não falou pro taxista, falou assim, põe aí o rock and roll, pô. Ah, mas é porque eu tava no clima, a gente tava eliminado da Copa. Aqui, lembra o aeroporto, BBC? Lembro. Ó, vocês falam que o aeroporto no Brasil é uma zona. Vocês não fazem ideia o que era lá. Era muito ruim mesmo. Não tinha um portão. Lembra, PVC? É. Não tinha um portão. Era um mar de gente. E não tinha portão. E o cara queria furar a fila ainda. Lembra que deu? Lembra? Ô, PVC, lembra o dia que a gente pegou o avião, aí chegamos? Lembra quanto tempo demorou da gente de ônibus do avião pro saguão? Você lembra disso? A gente falou, viu? Pô, eu falei, tá indo pra São Paulo de ônibus. O aeroporto na Rússia é tão grande, cara, que a gente desceu do avião, aí pegamos um ônibus. Pô, cara, dava 1 hora. Eu falei, caralho, PVC, nós vamos pra onde, cara? Não chega. Eu aprendi a falar umas coisas lá. Спасибо. Não. Kagdasha Penotmira Zakontsia, Isso é fácil. Yabudo Kavarich Paruski e Harashó. Lógico. E teve aquela outra, Sgarbas Gibi e dos Gabagaraga. Lembra? Não, essa não. Kagdasha Penotmira Zakontsia e Yabudo Kavarich Paruski e Harashó significa quando a Copa do Mundo terminar eu vou falar russo pra caramba. Só que eu tô esquecendo tudo. Eu vou contar. Possível eu sei, que é obrigado. Aí eu vou contar essa rápido. Nunca vamos falar. O primeiro voo que a gente fez foi para a estreia do Brasil em Não. Moscou. Rostov. E aí, cara, eu consegui fazer um check-in lá. Lembra que a gente não conseguia? Lembro. Aí eu fiz, velho. Chega no aeroporto, ninguém fala porra nenhuma, né, meu? Ninguém entende nada. E eu falei, meu check-in. Ô, velho, a mulher pegou meu celular, né, pra ver o check-in. Arrastou o dedo, velho. Entrou 15 GB de putaria, cara. Eu falei, puta que eu tomei o celular da mulher. Dá aqui essa porra, cara. É pra ver se ainda tô passando tempo. Eu vou preso. Se fosse no Catar. Puta, tinha 15 GB de putaria lá e a mulher passou o dedo. Dá aqui essa porra. PVC, obrigado. Obrigado a você. Demais, PVC. Aí, ó, Tamo junto. você é o cara, continua nessa pegada, todo mundo te adora. O Benja é muito do bem, cara. O Benja merece conhecer o Benja, porque o Benja é bom coração. Ah, que isso. PVC, você é o cara. Tamo Ó, junto. semana que vem tem mais o quê? Canta comigo pra terminar. Beija eu, Não, beija essa não, eu, caraca. deixa aqui eu, beija Isso é Marisa eu. Monte. Ah, Beija-me. Beija-me muito. muito.